Boa noite, queridos, graça e paz. Vamos dar início à nossa reflexão, nosso culto da família, um momento oportuno para nós, para os nossos relacionamentos, para a nossa casa, em que possamos refletir em alguns princípios da palavra de Deus que nos ajudam e nos orientam a edificar o nosso lar de acordo com a palavra de Deus, para que possamos alinhar os nossos relacionamentos segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nessa noite eu quero refletir com você num texto muito conhecido, mas que traz alguns princípios maravilhosos para a vida do casal e para a nossa casa, para a nossa rotina. Um texto que está em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 em diante. Um texto conhecido como o texto de Marta e Maria, mas que traz um princípio valioso para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E diz assim: indo ele pelo caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa que quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado com que eu fique a servir sozinha? Ordene-a, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Quando olhamos para esse contexto e olhamos para esse texto, nós percebemos algo e uma situação um tanto quanto inusitada. Nós temos duas irmãs que estavam recebendo Jesus e hospedando ele com o seu grupo, com a sua caravana aí, itinerante. E Jesus entra na casa dessas mulheres. Uma delas imediatamente passa a servir e fazer as atividades do lar, providenciar uma boa hospedagem para Jesus e seus discípulos. E a irmã então senta-se aos pés de Jesus e passa a ouvir os seus ensinamentos. E nós percebemos no decorrer dessa história que há uma certa insatisfação por lado de Marta, que passa a servir com muita intensidade Jesus e seus discípulos, mas isso gera um certo incômodo no coração dela, porque ela está sobrecarregada com as tarefas e os afazeres do lar, enquanto Maria se deleita aos pés de Jesus nos seus ensinamentos. E Jesus destaca exatamente isso, essa característica de Maria de se preocupar naquele momento com o que Jesus estava lhe ensinando. Afinal de contas, Jesus tinha o entendimento e sabia que o momento que ele estava passando ali com seus discípulos e viajando de uma cidade para outra era um momento passageiro, que logo ele não estaria fisicamente mais no meio dos seus discípulos. Ele já tinha essa consciência e já estava anunciando isso para os seus discípulos. Mas hoje nós percebemos aqui, e eu quero trazer uma reflexão nesse sentido, algo que com muita frequência tem atingido os nossos lares. Essa síndrome de Marta e Maria, essa ideia, ou pelo menos essa constatação de sobrecarga de uma das partes neste relacionamento, nesse convívio harmônico nos lares. Com muita frequência, queridos, nós observamos e ouvimos das nossas esposas, das nossas irmãs, das mulheres que fazem parte da nossa comunidade, uma certa queixa, uma certa reclamação de uma sobrecarga nas tarefas e nos afazeres dos lares. Nós estamos vivendo um momento em que isso tende a se intensificar muito mais. Nós estamos em alguns momentos na nossa vida, e pelo menos nesse ano, algumas semanas, alguns meses,
privados de sair de casa, nós estamos com algumas restrições de deslocamento, muitos estão trabalhando no modo home office, trabalhando de casa. Isso gera uma demanda e uma carga de serviço muito maior do que tínhamos há um tempo atrás, onde homens e mulheres saíam para os trabalhos e ficavam fora, voltavam, tinham um tempo de convívio muito menor, e com isso também a bagunça do lar, a organização da casa, ela tendia a ficar muito reduzida, até porque o tempo que se passava em casa era muito menor. Mas hoje, com essa demanda e esse trabalho, esse novo modo de trabalho, essa demanda se intensifica muito. E isso gera uma sobrecarga tremenda no coração das nossas esposas e das nossas mulheres. Talvez nós, homens, sofremos da síndrome de Marta, porque nós queremos nos preocupar com outras coisas e não com as tarefas. E as mulheres estão com aquela síndrome de Marta, de fazer as coisas, e os homens com a síndrome da Maria, de se deleitar com os ensinamentos. Mas eu quero trazer um princípio e pelo menos 3 orientações para as nossas vidas e para os nossos relacionamentos com base nesse texto. A primeira delas é que há tarefas que devem ser feitas e não podem ser deixadas para depois. E isso nós vemos no texto, que Marta, ela chega e ela passa imediatamente a servir Jesus. Não que ela não estivesse interessada no que Jesus estava ensinando, mas ela estava preocupada em servir bem aquele que ela acolhia em casa. Algumas tarefas não dá para deixar para outro momento. Embora Jesus alerte Marta que Maria havia optado pela melhor parte, pelo ensinamento, Jesus não faz uma repreensão à atitude de Maria. Ele só diz que o momento é que ela estava preocupada em servir, talvez ela pudesse estar preocupada em ouvir. Não que ela deveria largar tudo e deixar de fazer as coisas para ouvir Jesus, mas que ela deveria encontrar um equilíbrio, que naquele momento o importante era aproveitar a presença de Jesus, mas que as tarefas que elas estavam fazendo nem por isso era insignificante ou não deveriam ser feitas. Portanto, queridos, para o nosso bem e para o nosso convívio harmônico nos nossos lares, nós precisamos entender essa demanda. Há momentos que nós precisamos fazer algumas tarefas, e aqui fica um recado para os maridos em especial. Queridos, nós precisamos ter essa sensibilidade de aliviar a carga e o peso das nossas esposas, dessa responsabilidade de organizar e de arrumar as coisas. Nós devemos ficar alertas a esse ponto de ajudar e tentar aliviar um pouco mais a carga dela. Talvez assim ela tenha mais tempo para se dedicar a outras coisas, inclusive com o relacionamento dela com Cristo, algo que você, enquanto sacerdote do seu lar, é responsável por esse ponto na sua casa. Será que você tem proporcionado tempo de qualidade para sua esposa, para que ela se relacione com Cristo, ou ela tem ficado tão sobrecarregada ao ponto de sacrificar o seu período de oração, de leitura bíblica, de reflexão, por conta das demandas do lar? Você é responsável por isso, em ajudar e auxiliar a sua esposa. Mas o segundo ponto também nos traz uma reflexão de equilíbrio. Há algumas tarefas que nós podemos deixar para outro momento e devemos priorizar o relacionamento e o contato pessoal com aqueles que estão nos nossos lares. Queridos, nós temos sofrido muito, porque embora estamos dentro de casa e as famílias mais reunidas, nós não passamos tempo de qualidade com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Nós nos sobrecarregamos com as atividades e com o trabalho e não desfrutamos da presença dos nossos familiares. Nós temos que encontrar esse equilíbrio. Há momentos que nós temos sim que fazer tarefas, mas há outros momentos que nós devemos nos deleitar com aquilo que de fato é importante para aquele momento, que é o convívio com as famílias, com o nosso cônjuge. A síndrome de Marta e Maria, ela nos atinge e ela causa alguns danos.
Porque nós nos preocupamos com os afazeres, ou nós tendemos a não fazer nada e nos preocupar com outras demandas, e todos os extremos gera conflito no nosso relacionamento. Homens que vão estar insatisfeitos de algum ponto por conta do relacionamento, da demanda de atividades, mulheres que também igualmente vão estar chateadas com o excesso de trabalho e com as demandas que ela tem no lar. Portanto, é um convite para que nós possamos encontrar um ponto de equilíbrio na nossa jornada. E a terceira dica, ou a terceira orientação com base nesse texto, é que nós não podemos sacrificar o nosso relacionamento com Cristo por conta da nossa agenda e das nossas demandas. Porque no final das contas, queridos, o que vai equilibrar o nosso relacionamento, o nosso comportamento, as nossas atitudes e as nossas reações, é o quanto nós estamos profundamente aos pés de Jesus e dispostos a obedecer o que Ele nos ensina. Porque em momentos de estresse na nossa vida, o que baliza o nosso comportamento e a nossa reação não é só o temperamento, é o quanto nós estamos conectados com Cristo Jesus e com o que Ele nos ensinou. A forma com que nós olhamos para a nossa esposa e decidimos aliviar a carga dela não é com base nos nossos interesses, mas é a base com o relacionamento que temos em Cristo Jesus e o que Ele nos pede para fazer, amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, 5 e 6 das relações humanas. Portanto, queridos, às vezes nós sacrificamos o nosso relacionamento com Deus para fazer as nossas atividades, mas nós nos sobrecarregamos com as atividades e descontamos o nosso estresse com aqueles que estão próximos e fazem parte do nosso relacionamento cotidiano. Então, o sacrifício do relacionamento com Deus gera consequência nos nossos relacionamentos pessoais. Quanto mais nós estamos íntimos e nos relacionando com Deus e com o ensinamento e a palavra que Ele nos deixou, melhor é o nosso relacionamento com o nosso próximo. Talvez uma dica importante para nós, tanto homens quanto mulheres, é conversar mais, dialogar mais, encontrar diante da conversa e dispondo dos pontos divergentes um ponto de equilíbrio. Ouvir as queixas e as reclamações, as dificuldades uns dos outros, para que a gente não só tenha tempo de qualidade um com o outro, mas principalmente para que nós, enquanto família, maridos, mulheres e filhos, nós tenhamos tempo de qualidade com o Senhor Jesus. Esse é o desafio do tempo da pandemia para todos nós. Não nos sobrecarregar com atividades e com a nossa agenda, mas reservar um tempo de qualidade com Cristo, para que nós possamos aproveitar as características de Marta e de Maria, que nós possamos fazer aquilo que é necessário para fazer, que nós possamos cooperar uns com os outros no nosso lar, para que as atividades possam ser feitas com mais eficiência, com mais rapidez, e aliviando a bagagem de ambas as partes, para que então nós possamos desfrutar da característica de Maria, aproveitar o nosso relacionamento e desfrutar da presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Esse é o grande desafio desse tempo de pandemia, em que os casais, as famílias estão em algum ponto, algum aspecto, confinados dentro dos seus lares e sobrecarregados com demandas do cotidiano. Que possamos olhar para isso e separar tempo de qualidade com Cristo Jesus. Que possamos fazer aquilo que tem que ser feito, mas que possamos cooperar uns com os outros, para que isso não gere amargura e queixas no coração do nosso cônjuge. Talvez esse seja o efeito colateral do excesso de atividades no coração das várias Martas que nós temos na nossa igreja. Não só mulheres sobrecarregadas, homens também que estão sobrecarregados nas suas responsabilidades, que por não compartilhar, por não expressar
por não compartilhar as suas angústias, geram esse questionamento e esse rancor no coração, o sentimento de que está fazendo tudo sozinho e ninguém ajuda. Que o Senhor nos ajude nisso, que o Senhor nos ajude nessa demanda, que o Senhor nos ajude a separar tempo de qualidade com Ele. E assim nós tenhamos o nosso lar, o nosso relacionamento, o nosso casamento ajustado segundo a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos direcione, que Ele nos ensine a aproveitar o que há de melhor em Marta e em Maria. Vamos orar, pedir a graça de Deus e o cuidado dele sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos orar e interceder pelas famílias da nossa igreja, pelos relacionamentos, Deus, que têm sofrido com excesso de demandas, mas que têm sacrificado, Deus, o relacionamento com o Senhor. Que nós possamos inverter a ordem das prioridades na nossa vida, que possamos ter tempo de qualidade com o Senhor e fazer aquilo que tem que ser feito, mas também possamos desfrutar da presença e do relacionamento com aqueles que compõem o nosso lar. Que o Senhor nos ajude a encontrar o equilíbrio nessa equação e viver de forma que agrade e honre o nome do Senhor. Que Deus nos ensine, que o Senhor nos ensine e molde o nosso coração, o nosso comportamento, a nossa reação a essas demandas e a essas dificuldades que nós temos enfrentado. Que o Senhor mesmo fortaleça o nosso relacionamento e a nossa casa, nos abençoando e nos direcionando segundo a Tua vontade. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.